Boa noite a todos. Declaro aberta a 25ª sessão ordinária relativa ao 194º ano acadêmico. Anuncio que o nosso correspondente internacional, presidente da Academia Nacional de Medicina de Portugal, professor Duarte Nuno Vieira, foi ganhador do Prêmio Humanitário da Associação Internacional de Ciências Forenses. Parabéns, nosso querido correspondente. É com tristeza que anuncio o falecimento de uma amiga, esposa de um querido honorário nacional, professor Miguel Cirurgi, a senhora Yara Cirurgi, no dia de ontem, após uma doença cardíaca prolongada. Então, enviamos nossos sinceros pêsames, nosso querido amigo, e a academia vai se manifestar por carta ainda hoje. Está em discussão e aprovação as atas da 21ª, 22ª e 23ª sessões ordinárias. Se algum acadêmico que presencialmente ou algum acadêmico remotamente tiver algum comentário, algum reparo às atas, peço que se manifeste. Não havendo nenhuma manifestação, declaro então aprovadas as 21ª, 22ª e 23ª atas das sessões ordinárias. Abro agora para comunicação aos acadêmicos, presencial ou remotamente. Acadêmico Walter Zin. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, Francisco Sampaio, presidente Novelino, secretário Galvão, acadêmicos Silvano Raia e Camargo, acadêmicos e convidados. Eu preciso relatar e, primeiramente, agradecer a sua indicação para que eu representasse a academia junto ao encontro CAPES-FAPERJ, que tinha basicamente por duas metas. Uma seria estudar a pós-graduação e indicar assuntos, 16 grandes linhas de assuntos que seriam importantes desenvolver no Rio de Janeiro. Então, essa era no Rio de Janeiro. E a segunda linha de trabalho foi identificar como modificar a pós-graduação no Brasil. Sugestões para mexer aqui, mexer acolá, no Brasil como um todo. Mas não eram linhas de pesquisa. Linhas de pesquisa e pós-graduação eram para o Estado. Foram 40 pessoas participantes e tudo correu muito bem, foram 7 horas de trabalho e, enfim, fomos bem-sucedidos. Eu acho que em breve a FAPERJ deve passar o relatório da reunião. Obrigado. Muito obrigado, acadêmico Zin, por nos representar tão bem nesse importante simpósio de dia inteiro na Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, junto com a CAPES. Acadêmico Ronaldo Damião, com a palavra. O presidente Francisco Sampaio, membros da mesa, caros acadêmicos, acadêmicas, meus senhores e minhas senhoras, eu queria deixar registrado publicamente o meu agradecimento em nome da instituição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do Hospital Universitário Pedro Ernesto, ao professor Silvano Raia. Nós tivemos hoje pela manhã, para mim, talvez um dos dias mais especiais que eu já tive na minha vida dentro da universidade. Uma conferência brilhante, inesquecível, no prédio do Centro de Pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, proferida pelo professor Silvano Raia. No início, eu perguntei ao professor Silvano Raia se ele podia falar um pouco da vida dele, porque essas reuniões
são reuniões baseadas um pouco naquilo que o nosso saudoso Ricardo Cruz iniciou no Samaritano. Ele me disse, eu vou sim, eu vou falar sobre a minha vida um pouco. Então, eu não preciso falar nada sobre o senhor. Meu filho, a minha vida é o transplante hepático. E falou sobre o transplante hepático, a história do transplante hepático, e o envolvimento dele com o transplante hepático. Senhor presidente, não tinha mais lugar. As pessoas sentadas no chão, encostadas nas paredes, e a porta querendo abrir, e gente querendo entrar. Muitos acadêmicos aqui presentes, e foi uma celebração para nós, de tal sorte que já no próximo mês está agendado o primeiro transplante hepático do Hospital Universitário Pedro Ernesto, e tivemos a oportunidade, então, de celebrar esse próximo acontecimento com a presença do professor Silvano Raia. Muito obrigado por tudo, um abraço carinhoso. Obrigado, acadêmico Damião. E isso já tinha reverberado mais cedo aqui pelo Rio de Janeiro, nós já sabíamos do sucesso dessa reunião de hoje. Acadêmica Eliette Busquelac, com a palavra. Boa noite, presidente Francisco Sampaio, presidente Novelino, acadêmico secretário-geral Galvão e queridos acadêmicos Silvano Raia e Camargo. Realmente, eu pedi a palavra para falar duas coisas. Primeiro, para dizer que a conferência do professor Silvano Raia foi absolutamente emocionante, que eu acho que é uma coisa muito importante para os alunos e as pessoas mais jovens que estavam lá. E a outra coisa que eu pedi a palavra foi para falar a respeito do que nós discutimos na reunião CAPES-FAPERJ. E uma das coisas que foi colocada, e obviamente que preocupa a todos nós, é a empregabilidade dos nossos doutores, o fato de que esses alunos de pós-graduação criados nos nossos laboratórios, eles têm muita dificuldade de partir para outros laboratórios, o que cria uma endogenia muito grande. Então, e nós discutimos também como melhorar essas coisas e como tornar a vida dos nossos, digamos assim, estudantes mais a situação desses nossos estudantes mais palatável para outros laboratórios e outras instituições, posto que nós gostaríamos de mantê-los, de preferência no Rio de Janeiro, mas, pelo menos, no Brasil, porque nós estamos tendo uma evasão grande dos nossos estudantes para o exterior. Então, eu achei interessante a colocação da CAPES, via presidente Mercedes Bustamante, a respeito de discutir as novas diretrizes do Programa Nacional de Pós-Graduação, e a academia foi muito bem representada pelo acadêmico Walter Zen. Obrigado, presidente. Muito obrigado, acadêmica Eliette Busquelac. Acadêmico secretário-geral Zé Galvão Alves, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Francisco Sampaio, meu querido presidente eterno Novelino, meus membros da bancada acadêmica, meus senhores e minhas senhoras. Eu queria fazer referência à primeira reunião que antecede a posse do grupo do novo CREMERGE. Novo para mim, que estou lá pela primeira vez. Mas foi dos 40 conselheiros que estavam presentes, 33, e foi uma reunião muito rica, mostrando principalmente a preocupação que existe, e me despertou falar o que a acadêmica Eliette falou, da dificuldade para os jovens médicos, os recém-formados no país todo. Mais ainda porque eles não estão tão habilitados a exercer a medicina como nós gostaríamos. Não têm a mesma formação que nós tivemos a sorte de ter no passado. E foi extremamente salientada a importância da academia como ponto central da ciência e da transmissão da mesma. E que esta
nova fase do CREMES será de apoio total à divulgação e também às realizações da Academia Nacional de Medicina. Foi muito, muito salutar. À noite, o presidente esteve numa reunião que o professor Eliette também estava presente. Então, eu acho que as coisas vão caminhar numa boa união e apoio de um órgão muito forte, porque eles são compostos por 64 mil médicos do Rio de Janeiro, com telefone, endereço, contato imediato com todos eles. Eu queria, além de tudo, agradecer o apoio que essa chapa, com 29 mil votos, uma maior votação da história do CREMERGE, foi a vencedora da última eleição. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico José Galvão. Não havendo mais nenhuma manifestação, vamos dar prosseguimento à nossa programação. Cadê Marcelo Morales para falar? Obrigado, presidente. Presidente, eu só queria comentar, eu queria dar, acho que boa noite a todos, né? Senhor presidente Novelino, presidente Novelino, membros da mesa, senhoras e senhores, senhores acadêmicos, senhora acadêmica. O impacto que teve a Carta da Academia Nacional de Medicina em relação à PEC da Ciência. O projeto de emenda à Constituição 31 aumenta os recursos da ciência em 10 anos de 1,2% do PIB para 2,5% do PIB. E eu gostaria só de salientar que hoje o Brasil ele investe 87 bilhões em ciência e tecnologia. 50% desses recursos vêm do setor privado. E 50%, nos últimos 20 anos, foi assim, vem do setor público. E o projeto de emenda à Constituição traz para o governo federal a possibilidade de articular entre o poder público e privado o aumento dos recursos para a ciência. Nós estávamos falando aqui, a acadêmica Eliette e o professor Walter Zin, em relação aos pós-graduandos. Eliette, não teremos pós-graduando ganhando R$4.000, não teremos pós-doutores, pós-graduandos ganhando R$4.000. Tem mais recurso se a gente tiver em outro estágio, quer dizer, as pessoas não estão mais trabalhando nos laboratórios, não tem atrativo. São Paulo, hoje, R$8.000 para um pós-doutor. Aqui no Rio de Janeiro e em todo o país, R$4.000. Se a gente não aumentar os recursos para a ciência, não vai ter recurso para a bolsa, não vai ter recurso para a ciência. E todos os países da OCDE investem pelo menos 2% do seu PIB. O Brasil patina aí em 1% há mais de 20 anos. Essa é a oportunidade clara para que nós tenhamos realmente um país diferente. Então, senão a gente vai continuar discutindo com a CAPES, com o CNPq, e não temos recursos para isso. Então, a PEC da Ciência coloca um patamar, e o impacto que teve a Carta da Academia Nacional de Medicina foi impressionante. E nós tivemos a assinatura de 33 senadores, e depois da Carta da Academia Nacional de Medicina, mais senadores aderiram à PEC da Ciência. É a oportunidade única para a gente mudar de patamar nesse país. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, estimado acadêmico Marcelo Morales, e obrigado por ter chamado a atenção da academia e ter produzido o documento que, felizmente, e para nossa honra, teve algum impacto junto ao Senado Federal, e essa é a função da academia, inclusive a função estatutária. Muito obrigado pela sua manifestação. Não havendo mais ninguém, então, querendo fazer uso da palavra, vamos dar prosseguimento ao simpósio sobre atualização e transplante. Não poderia ter ninguém melhor que o meu querido amigo, nosso decano, acadêmico Silvano Raia, que fez o primeiro transplante intervivos em criança no mundo, realizou no Brasil e fez
na sequência, primeiro transplante intervivos em adulto. Recentemente saiu no Lancet, há cerca de 15 dias, uma carta ao editor, que o professor Silvano Raia é coautor, e essa carta se refere a 80.000 casos documentados e operados de transplante hepático pela técnica Silvano Raia. Essas cirurgias foram documentadas a partir do ano 2000, então de 2000 a 2023, mas se avalia que antes de 2000 tiveram cerca de mais 20.000 casos, então se estima que já tenham sido transplantados mais de 100.000 indivíduos no mundo, baseados no trabalho original de Silvano Raia. Isso, Silvano, nos honra seus amigos, honra a Academia Nacional de Medicina pelo impacto que você teve a nível mundial e também para salvar vidas e avançar o transplante. Então, Silvano, muito obrigado por ter produzido esse simpósio e pode convidar os seus amigos. O João Seda, que falará sobre transplante de fígado pediátrico. A sobrevida de um ano de 95%, em mais de 1.000 casos operados pelo professor Seda, é comparável ao dos melhores centros da Europa e da América do Norte. Eu diria que é sem dúvida, um dos 2 ou 3 melhores resultados da literatura. Professor João Seda, a palavra é sua. Me sinto muito honrado de poder fazer essa apresentação à Academia Nacional de Medicina. Agradeço muito a oportunidade, agradeço ao professor Silvano Raia pelo convite. E eu vou falar de uma coisa que eu estou muito confortável e eu tentei fazer tentar fazer uma explanação muito direta do que é o transplante pediátrico e dos desafios envolvidos com o cuidado dessas crianças. Quando eu cheguei aqui em 2006, depois de ter ficado 5 anos fora do Brasil fazendo meu fellowship em transplante, eu me juntei ao grupo que foi iniciado pelo Dr. Carone e Dr. Paulo Chapchap. E nós já tínhamos um certo número de transplantes e um banco de dados consistente para a gente poder fazer as nossas investigações. Então, hoje em dia, a gente já tem 1.450 quase transplantes pediátricos, sendo a maior parte deles com doador vivo, doador falecido, e uma técnica que eu vou mostrar para vocês, que foi desenvolvida por nós, que é o dominó pediátrico, a partir de doadores com uma doença metabólica chamada doença do xarope do bordo. Só para vocês prestarem atenção, assim, é muito importante notar que essa casuística, ela é talvez a maior casuística de transplante intervivos do Ocidente. Então, eu vou falar nessa aula sobre as indicações e as particularidades nas crianças, um pouco sobre a técnica, porque eu sei que na plateia não tem cirurgiões, né? Temos clínicos também. Vou falar sobre a taxa de sobrevida, os desafios encontrados durante a nossa caminhada e as soluções, e vou concluir. A falência hepática crônica na criança, ela é trágica. Isso aqui é o nosso dia a dia. A gente recebe crianças com coagulopatia, ictéricas, desnutridas, com infecções recorrentes, com hemorragia digestiva, ascite, hiperesplenismo, insuficiência renal. E cada vez mais a gente recebe pacientes que precisam de diálise antes do transplante. Então, é um desafio técnico, não só técnico, mas como de cuidado de UTI e cuidado anestésico para a gente poder fazer o transplante. Essa criança, uma criança que estava na UTI do Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, teve uma complicação de uma punção abdominal para fazer diagnóstico de uma peritoneite bacteriana espontânea. Daí vocês vejam a gravidade dos casos que nós recebemos. Esse trabalho é um trabalho que eu vou mencionar, porque é um trabalho que foi publicado pelo nosso grupo no Hepatology, pela doutora Renata Pugliese, e que mostra uma característica muito interessante da população pediátrica. É um trabalho feito de 2000 a 2012, de candidatos na lista de transplante, 522 pacientes, e que a gente vê que
a taxa de mortalidade na lista de espera em 90 dias para os pacientes com hiponatremia, crianças com hiponatremia, ela chega a 60%. Daí, a necessidade de você fazer todo o processo, o fast track, para fazer o transplante nesses pacientes. E outra coisa muito importante para vocês saberem é que 80% das mortes na população pediátrica, elas ocorrem antes de 2 anos de idade, dos pacientes que têm falência hepática crônica. Então, é um simples esquema, isso aqui, de um segmento lateral esquerdo, que pode ser tanto um split como um intervillus, do que nós fazemos na cirurgia. Então, nós fazemos inicialmente uma anastomose das veias hepáticas, né, que é o número 1, depois a anastomose da veia porta, das artérias hepáticas e das vias biliares. E todos esses pontos você pode ter complicações intraoperatórias ou então no pós-operatório, que podem levar a complicações e menor sobrevida do seu paciente. Esse trabalho nosso foi publicado em 2020, com quase 1.000 transplantes intervivos em crianças, e vocês veem que eu faço uma comparação de 2000 a 2009, que nós fizemos 331 transplantes intervivos, de 2010 a 2019. Então, eu mostro por quê. Por que eu quero mostrar esse trabalho? Porque, se vocês observarem a sobrevida de 1 ano, por exemplo, aqui, a gente vai ver que a gente passa de uma década para outra, de uma sobrevida de 90,6%, que já é excelente para a literatura, para uma sobrevida de 94,9%. E como que a gente conseguiu fazer isso? E aí que entram os desafios. Como que a gente fez o diagnóstico do problema e propôs as soluções para melhorar a sobrevida e diminuir o sofrimento dessas crianças. Então, eu vou falar sobre a anastomose da artéria hepática, por exemplo. Esse foi o primeiro desafio nosso. Desde o início do nosso programa, a gente faz a anastomose microcirúrgica. Então, é obrigatório, porque as artérias, como vocês podem ver aqui, são artérias que têm de 1 a 2 milímetros, são muito pequenininhas, muito difícil você fazer uma anastomose na lupa, mesmo que seja uma de 6,5. E aí tem alguns aspectos técnicos que a gente leva em consideração, uma posição, você não pode fazer uma anastomose esticada, que obedece aos princípios da cirurgia vascular, utilizados por todos nós, né? E a gente não utiliza a anticoagulação no pós-operatório. Então, esse trabalho de 2012 é o trabalho mais importante da nossa experiência, porque ele mostra que um paciente que tem trombose de artéria hepática tem uma chance de mortalidade 5 vezes maior do que a população normal, um aumento das taxas de retransplante e complicações biliares no pós-transplante. Então, baseado em um outro trabalho nosso de 2008, onde observei que em doadores de segmento lateral esquerdo, que é aquele segmento mais utilizado nas crianças, até 40% das vezes a gente tinha 2 ou 3 artérias irrigando esse segmento lateral. Então, qual foi a medida inicial que nós fizemos para tentar resolver o problema da trombose da artéria hepática? Nós propusemos a anastomose arterial dupla. Então, sempre que o enxerto tem mais de uma artéria, a gente tenta fazer isso, isso aumenta o tempo de cirúrgico em torno de 20 a 30 minutos. E com isso vocês veem aqui um aumento do número de anastomoses duplas e uma queda importante e significativa do número de tromboses ao longo do tempo. E isso pode ser comprovado com o último trabalho que eu já referi lá em cima, que mostra que a gente tem feito em torno de 27% de anastomoses duplas hoje em dia, e a nossa taxa de trombose ela vai de 4,5% na década anterior para 1,1%. E com isso o reflexo é direto nas taxas de retransplante, que vão de 6% na década anterior para 2,1%. Novo desafio, a trombose precoce da veia porta. Então, para quem não conhece, esse é uma angiografia que mostra a veia esplênica se unindo à veia mesentérica superior e dando a veia porta. E olha o calibre da veia porta numa criança que tem atresia de vias biliares, que é a principal indicação de transplante nas crianças. Então, isso tem uma implicação muito importante no transplante pediátrico. Como vocês podem ver aqui, existe uma coisa que chama-se síndrome do large Forsyth, onde quando você coloca enxertos que têm o peso do enxerto para o peso do receptor acima de 4%, tem um maior risco de complicações vasculares. Num ambiente onde a sua veia porta já é doente, o que fazer para melhorar as taxas de trombose? Então, nós sabemos, né, a gente tem que ler e estudar muito a literatura, nós sabemos que existem várias técnicas para mitigar esse problema, né? Mas nós, no Hospital Sírio-Libanês e nos hospitais onde nós fazemos o transplante,
utilizamos a interposição de enxertos vasculares. Então, a gente remove aquela porta doente completamente e coloca um enxerto na confluência espleno-mesentérica. Então, olha aqui, esse é outro trabalho nosso de 2014, onde cada período aqui tem 100 pacientes. Então, vocês veem que essa primeira linha é da trombose aguda de veia porta. Então, a gente passa a fazer muito mais enxerto de interposição na veia porta, chegando até 35% nos últimos 100 pacientes. Isso aqui a gente só tinha 500 interviews, hoje a gente tem mais de 1.000. E a gente consegue obter 0% no último período de trombose aguda da veia porta. Todas essas medidas, tanto para a artéria como para a trombose da veia porta, elas têm um impacto direto na sobrevida da criança. Então, como vocês podem ver, remetendo novamente àquele primeiro trabalho referido, a gente vai de 9% de utilização de enxertos para 34%, e a gente tem uma taxa de trombose aguda da veia porta de 5,7% e vai para 1%. E com isso, a melhora na sobrevida. Existe um outro desafio. Como o fígado, independente, mesmo quando você usa um enxerto pequeno de segmento lateral esquerdo, esse enxerto pode ser grande para a criança. Então, é outro braço da síndrome do Large Forsyth, que é a compressão do enxerto. Quando você fecha a criança, você tem uma compressão do enxerto, a primeira coisa que trombosa é a veia porta. Então, nós desenvolvemos uma técnica para tentar evitar esse problema. Então, vejam bem, na foto à esquerda, nós temos um doador intervivos, onde esse enxerto de segmento lateral esquerdo foi reduzido lateralmente, inferiormente, mas vejam bem como ele é grande na cavidade de uma criança de 30 dias. Esse é um bebezinho que tinha uma hepatite fulminante por herpes, né? Então, o que nós queremos evitar, né? Além de melhorar as anastomoses vasculares que nós fazemos, nós queremos evitar essa situação, onde um recém-nascido, com 30 dias de vida, faz um transplante de fígado, vocês podem ver que ele está em hemodiálise, está super grave, né, essa criancinha, e faz um fechamento com Bogotá, que aumenta o risco de complicações, de infecção. Até 33% dessas crianças têm hemoculturas positivas no pós-transplante, tá? E isso que demora mais ou menos de 2 a 3 semanas para você fazer o fechamento dessa criança. Então, baseado em estudo de tomografia de doadores, nós propusemos uma técnica, que é uma técnica de redução anterior do segmento lateral esquerdo, que é o segmento mais utilizado nas crianças, aonde, depois da redução lateral inferior, esse aqui é o segmento lateral esquerdo, como vocês podem ver, nós fazemos uma redução anterior do fígado, diminuindo o diâmetro anteroposterior, com isso proporcionando o fechamento primário dessas crianças. Então, toda a face anterior do fígado fica sem essa superfície bonita, vermelhinha, que é comum no fígado, né? Então, nessa técnica, não houve complicações para os doadores, a técnica é feita na cirurgia do doador. Essa técnica foi publicada agora em 2023, hoje nós já temos 20 casos, mas vocês veem que a gente consegue fazer o fechamento primário, conseguimos em 7 de 8 receptores. E a gente tem uma redução do diâmetro anteroposterior da criança, do enxerto, de 38%. E aquele valor de 4%, né, que a gente tinha inicialmente, que é 4,8% a média aqui, vai para 3,5% do graft to recipient weight ratio. Trombose tardia da veia porta ainda é uma complicação. As séries mundiais mostram uma frequência em torno de 5%. Infelizmente, nós não encontramos a solução para esse problema ainda, mas nós conseguimos mitigar esse problema e reduzir as complicações no pós-transplante dessas crianças. Como vocês veem aqui, um trabalho da nossa equipe, a doutora Aline Cavalcante, da Radiologia Intervencionista. No painel A, uma trombose extensa da porta, trombose crônica da veia porta, e nós desenvolvemos uma técnica combinada, que eu dou acesso para eles para uma mini laparotomia, e com cateterização da veia mesentérica inferior, e eles conseguem fazer recanalização da veia porta. Vocês veem que tem um fio guia, que já passou para dentro do fígado aqui, e aqui vocês notam a porta recanalizada. Isso foi feito e publicado no American Journal of Transplantation com 28 pacientes, e a evolução dessa técnica é uma técnica onde você não precisa de fazer uma mini laparotomia, e eles fazem um acesso transesplênico para a recanalização dessa trombose crônica de veia porta, como vocês podem ver aqui. Aqui tem trombose, aqui já está recanalizado, né? E eles fazem uma embolização do trajeto até chegar no baço, né? Com o gel Fuan. E essa é uma técnica publicada há um mês no Pediatric Transplantation. Desafio técnico máximo é a utilização de fígados de doadores com
doença do xarope do bordo, uma doença metabólica que permite que você utilize o fígado dessas criancinhas num segundo receptor. Precisa de coordenação das equipes, utilização da microcirurgia e avaliação para determinar se o fígado pode ou não ser utilizado por causa do diminuto tamanho das artérias. Então, essa técnica foi por nós, inicialmente, no mundo, descrita para transplante dominó a partir do doador vivo, onde o pai ou a mãe heterozigoto doa para a criancinha, e esse fígado que saiu já, que está aqui, a gente transplanta numa criança com doença hepática crônica, né? Nós conseguimos fazer esse dominó em 24 casos de 29 casos que foram transplantados para MSUD. E vejam bem, esse aqui é um trabalho recente submetido no Transplantation, eu espero que seja aceito, que mostra, olha aqui, esse verde, esse fígado dominó. Desses 22 casos que tinha nessa casuística, nós temos uma sobrevida de 10 anos de 100% dos pacientes. E a sobrevida nessa curva em vermelho é de 96% em um ano para os pacientes que recebem um fígado intervivos parcial, né? E a gente sempre procurando. Não teve diferença estatística as curvas de sobrevida de paciente enxerto aqui, mas o nosso objetivo é sempre melhorar o resultado. Como conclusão, eu gostaria só de lembrá-los que a janela para intervenção nas crianças com hepatopatia é pequena. Nós temos que ser agressivos na busca ativa de um doador que seja compatível com a criança. Todas as opções de enxerto são parte de um arsenal técnico que visam reduzir a mortalidade em lista, reduzir o tempo em lista e obter os melhores resultados em longo prazo. A técnica refinada é obrigatória nesses casos. E a gente tem dificuldades específicas no transplante pediátrico, que são específicas das crianças pequenininhas e dos adolescentes com 14, 15 anos, e é um outro tipo de dificuldade técnica que não vai caber aqui para falar. Mas uma taxa de sobrevida de 95% em um ano é esperada nos melhores centros de transplante pediátrico. E eu sempre busco, né, nós, em todas as áreas do conhecimento, nós devemos buscar soluções para melhoria. Hoje em dia, eu quero saber como é que eu faço para evitar a trombose crônica, para evitar os procedimentos que precisam de recanalizar a porta a longo prazo. E a gente está fazendo um estudo em crianças abaixo de 10 quilos agora para ver que visam resolver essa situação. E para as complicações biliares, que ainda é em torno de 15%, de 15% a 20%, ainda não conseguimos encontrar uma solução para redução. Mas o trabalho da anastomose dupla da artéria, que foi publicado no Transplantation, ele mostra que existe uma tendência a um menor número de complicações biliares quando se fazem duas anastomoses arteriais. Queria agradecer essa oportunidade, espero que tenham gostado da apresentação. É um prazer ouvi-lo, dá saudade de ter 30, 40 anos, e eu chamo a atenção, Marcelo Morales, colega, que no Brasil nós temos valores que podem e fazem, mas nós temos que conseguir recursos, Marcelo, para pagar os jovens salários competitivos com o mercado. Eu vejo no xenotransplante, que vou relatar daqui a pouco, a dificuldade de manter pesquisadores, porque os outros startups atraem salários que visam finalidade econômica e não científica muito superiores aos nossos. Passo agora a palavra ao professor Rodrigo Viana. Falará remotamente sobre transplante com coração parado e sangue total do doador. O professor Rodrigo Viana dirige há 11 anos o Miami Transplant Institute do Jackson Memorial Hospital, em Miami. Esse centro é o maior centro transplantador dos Estados Unidos. Rodrigo Viana representa bem o assim chamado brain out, a migração de nossos valores para o exterior. Espero, e acho que todos esperamos, que em breve ele dê o exemplo que o brain out se transforme em brain back. Rodrigo, a palavra é sua. Olá, boa tarde. Espero que vocês
possa me escutar bem, me ver também. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite de estar aqui na academia, ao presidente Francisco Sampaio, professor Silvano Raia, a todos os acadêmicos aqui presentes. Vou falar sobre um tema que ainda se coloca em evolução, mesmo aqui nos Estados Unidos, que é o transplante hepático com o coração parado, né? Deixa eu só mudar aqui. No Brasil ainda se usa, em muitos lugares do mundo ainda se usa o transplante com o que se chama dos doadores com morte cerebral. E devido a várias situações, inclusive a falta de doadores para todos os nossos receptores e potenciais doentes com doença hepática, lança-se mão de algumas alternativas. O João Seda falou muito bem, parabéns pela aula sobre o transplante pediátrico, intervivos, mas mesmo assim ainda se coloca essa situação de dificuldade em se encontrar doadores, e por isso se lança a mão da possibilidade de se usar os doadores que não são doadores que estejam em morte cerebral, mas sim que exista uma progressão para a morte cardíaca. Então, são doadores e que têm um prognóstico fechado do ponto de vista cerebral e que seria feito o que a gente chama de withdraw, né, a retirada dos cuidados, e esses doentes, então, existe uma sequência de eventos que eu vou tentar mostrar aqui, e como a gente ainda pode utilizar, apesar da isquemia acontecer durante esse período onde esse doente é extubado e tem, então, uma morte cardíaca, até a utilização dos órgãos. Como o professor Silvano Raia sabe, os primeiros transplantes hepáticos foram feitos, né, com doadores em morte cardíaca e não a morte cerebral. O conceito da morte cerebral para o transplante em si, ele veio depois. Então, os primeiros 3 transplantes do professor Starzo foram feitos com doadores de parada cardíaca, né, uma criança foi o primeiro, e depois 2 adultos. Obviamente que o prognóstico era pior, né? Não só pela dificuldade da técnica, mas sim pela qualidade do doador. Isso, obviamente, que incentivou a progressão da própria doação de órgãos para o conceito de morte cerebral e até o que o professor Silvano Raia mostra muito bem, e o João, o doador vivo. Então, o que é o DCD, né? Como eu falei, então, são doadores que têm uma morte, têm um prognóstico irreversível e que estariam, obviamente, morreriam, né? Teriam essa progressão para a morte cardíaca, e isso, então, é proposto para os familiares, alguns até por motivos religiosos, que se, então, faça essa progressão para a morte cardíaca, com as equipes de transplante, então, aguardando para a retirada do órgão. Obviamente, isso significa que existiu uma classificação, né? Então, o que é um DCD, né? O que é um doador? É aquele que tem uma parada cardíaca ao chegar na emergência, é aquele que tem uma parada cardíaca controlada durante o procedimento de doação de órgãos, e para isso foi criado uma classificação de Maastricht, que fala, então, da utilização do doador em parada cardíaca descontrolada e controlada, né? Então, o que é uma doação descontrolada? É aquela em que a equipe anestésica e de transplante não tem o controle de quando esse coração vai parar, né? Então, é aquele doente que pode chegar, pode estar na rua, pode estar em casa, tem uma parada cardíaca e chega no departamento de emergência tipicamente. E existe a doação controlada, essa que a gente faz, na grande maioria, aqui nos Estados Unidos, é a maneira de se fazer o transplante de coração parado. Outros países, como a Espanha, por exemplo, tem um índice significativo dessa parada cardíaca descontrolada, né? Então, são as equipes que vão para a emergência, colocam, às vezes, os doentes em ECMO, e esses pacientes, então, passam a ser doadores de órgão. Então, aqui ainda se faz a doação controlada. Outras maneiras, né? Na última década,
o que aconteceu? A gente acabou expandindo os critérios da doação hepática, né? Então, cada vez mais a gente usa órgãos, e nesse caso estamos falando especificamente do transplante hepático, que não se usaria há 10, 15, 20 anos atrás, né? E a gente aprendeu muito as implicações que tem a isquemia quente, ou seja, o tempo em que se demora para colocar esse órgão, ou o tempo que se demora para esse doador entrar em parada cardíaca, e com isso surgiram tecnologias que melhoram essas condições, inclusive o que agora se torna cada vez mais comum aqui nos Estados Unidos, que é a perfusão desses órgãos, né? Ela pode ser feita de maneira hipotérmica, ou ela pode ser, a mais popular agora, de maneira normotérmica. Então, no caso do fígado, esse fígado vem de um doador de coração parado, esse fígado é colocado numa máquina que é perfundida com sangue a temperatura ambiente, né? 36, 37, desculpe, a temperatura corporal, 36, 37 graus, e dentro dessa circunstância você observa o comportamento do órgão antes de colocá-lo no receptor. Não só você pode observar o comportamento desse órgão, mas como você pode fazer intervenções para que esse órgão se recupere da injúria que ocorreu tanto durante o processo de desenvolvimento da morte, como durante essa isquemia quente, que é um momento da morte. O que nós aprendemos em relação ao doador, obviamente tem que se levar em consideração a história, né? Alguns fatores importantes, o índice de massa corporal, a condição médica, né, que levou à retirada do suporte, às vezes são lesões muito graves, o doente já está com insuficiência renal, está com insuficiência de outros órgãos, e isso pode realmente modificar o comportamento desse órgão depois da parada cardíaca. Um fator importante também é o desenvolvimento de microtromboses. Vocês podem imaginar que durante esse período que a gente chama de agonia, onde o doador progride para essa parada cardíaca, pode existir a formação de microcoágulos na circulação hepática, que obviamente podem levar a problemas biliares. Então, isso é um fator que vem sendo importante. Outros fatores, a idade. Muitas vezes as crianças muito pequenas não toleram muito a isquemia, principalmente nas crianças abaixo de 1 ano, então existe um sofrimento grande, principalmente dessa árvore biliar. Alguns fatores fisiológicos, né? Se esse doador está utilizando drogas vasoativas, se esse período de hipóxia e hipotensão é muito grande. Então, existem parâmetros hoje que a gente já consegue definir que nos dão alguma perspectiva em relação aos outcomes, né? Ao desfecho desses doentes. Então, a esteatose, a anticoagulação, em alguns centros, por exemplo, na França, é permitido que se faça uma anticoagulação já desse doador antes da parada cardíaca. Aqui nos Estados Unidos, uma das técnicas que até foi praticamente iniciada pela nossa equipe ainda quando eu morava em Indianápolis foi a utilização do TPA, né, que é um fator anticoagulante que a gente faz, então, depois da parada cardíaca, que ele é usado em infarto do miocárdio, em situações de trombose cerebral por isquemia, e que faz, então, a dissolução desses coágulos durante o período da doação. Então, intervenções como essa, tanto a máquina de perfusão, o nosso entendimento melhor dos processos que podem afetar o fígado durante a parada cardíaca e a utilização da anticoagulação, levam a uma melhora dos resultados do doador com coração parado, que hoje vem aumentando muito nos Estados Unidos, por os vários fatores. Às vezes é muito mais, eu não vou dizer fácil, mas talvez as famílias aceitam muito mais esse processo de doação em parada cardíaca do que a doação de morte cerebral. Isso, obviamente, é uma faca de 2 gumes, né? Porque pode levar algumas OPOs, né, que a gente chama que são as centrais de procuras de órgão, a não esclarecer ou tornar o trabalho um pouco mais fácil na educação dessas famílias. Isso pode levar a uma utilização menor do número de órgãos potenciais a serem transplantados. Ou seja, resumindo, ao invés de se aguardar uma morte cerebral que seria o desfecho dentro de 24, 48 horas, acaba se propondo
uma morte cardíaca que é mais fácil até de se fazer a alocação, mas prejudica o número de órgãos transplantados. O que a gente já sabe, quanto mais se aumenta o tempo de isquemia desse órgão, principalmente quando ele atravessa as 6 horas, para cada hora que passa depois das 6 horas, a gente tem uma piora progressiva de 5% a 7% na sobrevida anual desses pacientes. Obviamente, a utilização das máquinas vem causando uma melhora nessa isquemia fria, porque traz essa perfusão normatérmica. O período em que o paciente se encontra com uma pressão arterial média menor de 50, ou uma oxigenação menor que 70%, ou 80%, depende do país em que você se encontra, é chamado desse período agônico. E tem mais um fator que ele pode ser específico de cada hospital, é que depois que esse indivíduo tem uma parada cardíaca, existe um período de espera, onde um médico não relacionado com as equipes de transplante tem que vir e fazer o diagnóstico da morte. Então, muitas vezes, essa morte pode até ocorrer em algumas instituições dentro da UTI, e aí, depois disso, o paciente é levado muito rapidamente para o centro cirúrgico. Então, esse período pode, às vezes, chegar a 5, 7 minutos. E é um período muito crucial que pode acabar danificando esses órgãos. Na maioria das instituições, o paciente se encontra dentro do centro cirúrgico. Dentro do centro cirúrgico, ele é extubado e ele passa a ter, então, todas as drogas vasoativas. Basicamente, ele é desligado de qualquer suporte. Então, ele passa a ter esse período agônico. O período que se aceita normalmente é 1 hora, depois do desligamento das máquinas. Esse é um período que pode ser estabelecido pelas instituições, mas, em geral, nos Estados Unidos se aceita 1 hora, e dentro desta 1 hora tem que se quantificar qual seria o período agônico. Muitas vezes você desliga um paciente tanto do respirador e de drogas vasoativas, e ele se mantém estável. Ele fica com a pressão de 110, 100, oxigenação 90%, 95%. Esse período, então, a gente não conta como um período agônico. Então, aqui eu resumo um pouco, total, né? Esse período de isquemia do doador, ele é dividido nesse período agônico e depois nesse período em que ele entra em assistolia, e dentro desses 2 períodos, ele, então, tem os períodos de hipóxia e hipotensão. E depois temos esses 2, 3, 5, pode chegar a 7 minutos, que é o non-touch period. Então, é esse período em que ele está em parada cardíaca e tem que vir o diagnóstico até se fazer a incisão e o flushing da aorta. As equipes têm se tornado muito rápidas, né? Então, a nossa equipe da incisão até a canulação da aorta demora 3, 4 minutos só para fazer a perfusão desses órgãos. É uma coisa que surgiu até pela necessidade de se fazer o flush do fígado rapidamente. Idade do receptor, acho que cada vez menos importante. Obviamente, nos receptores acima dos 60 anos, existe uma reperfusão que é um pouco mais, como é que eu posso dizer, tem uma implicação maior na homeostase sistêmica, na pressão arterial. Tem muitos radicais livres que ficam, às vezes, presos no fígado até pela morte maior das células hepáticas, e isso, obviamente, no momento do enclampeamento, a primeira estrutura que esses radicais livres atingem é o coração. Então, você pode ter uma hipotensão, pode ter, às vezes, até uma parada cardíaca transitória quando você faz o enclampeamento desse fígado. Outra parte interessante é que esses fígados, normalmente, na grande maioria das vezes, são utilizados para pacientes com MELD score muito baixo. Aqui em Miami, a gente tem subido muito a utilização desses doadores. Agora estamos com quase 40% de doadores de coração parado. A gente acaba recebendo esses fígados de todos os lugares do país e a gente põe eles em MELD scores baixos. Por que MELD score baixo? Porque o paciente que está muito doente, primeiro, porque ele vai ter uma oferta de um outro fígado que pode ser que esteja mais perto, e a situação fisiológica dele não aguenta esse tipo de enclampeamento ou a situação de hipotensão que ele pode ter no pós-operatório. Então, a gente nunca deve misturar esses 2 fatores, um doente muito grave com um fígado marginal. Então, um fígado limítrofe deve ser posto num paciente com reserva fisiológica boa. As complicações, obviamente, não existem
diferenças, né, entre o DCD e o doador Brain Dead. O que a gente tenta fazer é não colocar esses doadores DCDs, a não ser que eles estejam numa máquina normotérmica, em pacientes que exigem cirurgias um pouco mais longas, ou seja, às vezes tem um paciente que precisa de um terceiro, quarto transplante de fígado. Então, isso acaba estendendo a isquemia desse fígado. Então, a gente tenta botar esses fígados, colocá-los em pacientes que tenham um abdômen mais virgem e sem complicações adicionais. Aqui alguns riscos, né? Então, o que seria considerado os riscos? Então, os doadores entre 55 e 80 anos, com qualquer outro fator de risco, ou seja, os que eu citei, com a isquemia aumentada, com esse período agônico acima dos 25 minutos. Então, durante aquela hora, ele passa por mais de 25 minutos com uma hipotensão grave, uma hipoxemia grave, uma macroesteatose acima de 20, e, obviamente, se ele tiver uma instabilidade durante a doação, e num paciente, um receptor que tem um MELD score acima de 25. O que é o fator mais importante? Normalmente, esses fígados, eles não têm disfunção primária do enxerto, né? A disfunção primária do enxerto é um fator raro de acontecer, né? Você tem que realmente abusar desses períodos ou abusar da qualidade desses fígados. O que acontece é que esses pacientes podem desenvolver uma isquemia da árvore biliar. E essa isquemia ela pode acontecer de duas maneiras. Uma que a gente considera uma coisa mais trivial, né, e que acontece muito, que é uma isquemia transitória do duto biliar e que você resolve facilmente com um IRCP, né? Você põe um stent no coledo. Que a outra, que é a mais temida, que é uma colangiopatia central, ou seja, esse indivíduo desenvolve uma doença dos dutos biliares que requer o retransplante. Então, essa é a dificuldade. A utilização dos protocolos de anticoagulação, tanto com heparina como com o TPA, eles minimizam esses efeitos, a gente conseguiu minimizar muito. Aqui tem uma figura que pode ilustrar isso, né? Então, na parte de cima, vê-se a parte arterial com essa irrigação, essa microirrigação vascular que acontece na árvore biliar, e durante esse período de doação com morte cardíaca, pode-se notar, então, essa formação desses microtrombos que podem levar a uma isquemia da árvore biliar. Então, esse, na verdade, é o grande desafio desse tipo de doador. Aqui duas situações, obviamente que dá para se, né, qual será o outcome, né? Então, nós transplantamos esses dois doentes, os dois receptores foram bem, os dois sobreviveram, mas, obviamente, que o fígado da esquerda é um fígado muito menos, que tem uma reperfusão e uma chance de ter essa colangiopatia muito menor, apesar dos dois fígados macroscopicamente aparecerem bem depois do flancheamento, né? O fígado da direita é um doador de 76 anos, masculino, com um BMI de 32, que teve esse período de agonização de 26 minutos, mas que a gente conseguiu usar porque essa cirurgia já foi realizada, esse fígado estava reperfundido em menos de 4 horas. Então, você tem que colocar na balança, né? Se você abusar desse lado aqui, da idade, do BMI, você tem que manter a sua isquemia um período curto. Por exemplo, nessa situação do doador de 76 anos, se essa isquemia fria tivesse sido 8, 9, 10, 12 horas, muito provavelmente esse indivíduo teria progredido com uma colangiopatia grave e teria que ter sido retransplantado. Então, não é uma ciência objetiva, é uma ciência ainda subjetiva. Esse é o nosso protocolo, que tem resultados muito bons. A única coisa interessante disso é que o TPA, ele não funciona com uma temperatura abaixo dos 25 graus. Então, o que a gente faz é, depois da parada cardíaca, injeta 1 litro de solução de Ringer lactato. Se esse fígado parecer viável, a gente injeta, então, verapamil com mais 1 litro de solução salina com o TPA, e isso tem que estar a temperatura sem o resfriamento dos órgãos ainda. Então, a gente adiciona mais 2 ou 3 minutos sem o resfriamento, e depois disso, então, a gente infunde 5 a 7 litros do HTK, ou, se preferiam, a solução de Wisconsin. O HTK é uma solução menos viscosa e tem resultados melhores para fazer a limpeza dessa árvore biliar. E, com isso, a gente conseguiu avançar muito no tipo de doador que a gente consegue utilizar.
Essa é a sobrevida em 5 anos, então, né, de enxerto e de pacientes. Então, a sobrevida de 1 ano é muito parecida com o que o João falou aí, em torno de 94%, 95% em média, quando esses doentes são combinados. E um fator muito interessante que a gente conseguiu descobrir aqui em Miami, eu gostaria de montar para vocês aqui só uma ilustração, para que se tenha uma ideia. No Brasil, esse tipo de doação ainda não é permitida, né? Não existe legislação para esse tipo de doação, mas países como a Espanha, por exemplo, tem um número considerável já de doentes que estariam, então, em morte cardíaca. Acho que uma das perguntas que é sempre lançada, inclusive no Brasil e países que não fazem doação de coração parado, é isso, né? Então todos os nossos doadores vão acabar sendo convertidos em parada cardíaca e nós vamos perder os doentes de morte cerebral. Acho que não funciona desta maneira. Obviamente que tem que haver uma regulamentação das próprias agências distribuidoras de órgão para que isso não ocorra, né? Porque esse DCD, esse doador, essa curva vermelha, essa margem vermelha, na verdade, ela vem aumentar o número de potenciais doadores. Então, o DCD ele tem que funcionar como uma maneira de se expandir o pool de doadores e não de se transformar os doadores em morte cerebral para morte cardíaca. A gente monitora as OPOs e o que aconteceu de forma generalizada nos Estados Unidos foi num aumento da oferta de órgãos e num aumento do número de transplantes, e não numa troca de doadores brain dead para doadores de morte cardíaca. Aqui, algumas das complicações, né, que podem acontecer, mas normalmente no caso do DCD controlado, elas são pequenas. Hoje a disfunção primária ela é menor que 2%, né? E acho que a rejeição aguda, a disfunção renal, ela pode ser muito mais relacionada ao receptor do que ao doador. Fica aí, então, o desafio, que é a colangiopatia isquêmica, né? E as máquinas de reperfusão e esses números que a gente tem observado do período agônico têm transformado em complicações que são comparáveis hoje aos doadores de morte cerebral. Aqui só a imagem, né? Vocês podem ver do lado direito, né? Do lado esquerdo, que são beads, né? São pequenas dilatações com strictures, com estenoses. Então, essa é a complicação temida da colangiopatia. O que está na moda hoje nos Estados Unidos e em alguns outros países, então, é a perfusão normotérmica. Existem várias máquinas já aprovadas pelo FDA, entre elas a Organox, a Transmedics, Liver Assist. O que é o nosso desafio aqui? Só para os senhores terem uma ideia, essa máquina Transmedics, por exemplo, a perfusão do fígado nos é adicionado ao preço do transplante $90 mil, só para colocá-lo nessa máquina. Então, é um preço abusivo que ainda não é pago pelas seguradoras, né? Então, você acaba transformando isso num prejuízo para a sua instituição, que pode se tornar impagável, né? Qual o risco? Essas máquinas vêm se associando a vários centros de transplante e vêm cada vez mais dominando a alocação de órgãos. Então, em algum momento, talvez seja obrigatório você utilizar essas máquinas, porque senão você não terá acesso aos órgãos, pois eles vão estar sendo perfundidos. Então, duas coisas vão acontecer: ou o preço de todo o processo do transplante com a doação vai ser reajustado, porque, obviamente, você vai estar transplantando mais doentes, né? Esses fígados estariam indo para o lixo, né? Porque ninguém estaria utilizando. E essa disfunção inicial do enxerto, ela vai acontecer na máquina, não no doente. Então, a conta, tecnicamente, deve ficar mais barata, porque esse doente vai para casa mais cedo, tem menos utilização de sangue, tem menos dias de UTI. Porém, ainda é muito cara a perfusão com as máquinas normotérmicas. A perfusão hipotérmica é um pouco mais barata, né? Então, o que é isso? Uma perfusão oxigenada. Então, ao invés do órgão estar apenas resfriado, ele recebe oxigênio. Ele tem, obviamente, um resultado melhor que a bomba normotérmica, mas os senhores podem imaginar que, se você conseguir colocar o fígado numa situação de homeostase, com perfusão sanguínea, com glicose, nutrição, obviamente que tem menos dano celular. Porém, o preço se torna um fator importante. Aqui alguns exemplos, né? Então, aqui a Transmedics,
a Organox. Então, existe hoje em dia a gente consegue controlar, inclusive no celular, você recebe as informações de como é que o seu fígado está se comportando desde o momento que ele sai do doador, e ele pode ficar 12, 14, 18, 24 horas nestas máquinas. Ela, sem dúvida, melhora a condição de vida do cirurgião de transplante, né? Falando de forma egoísta, você elimina os transplantes feitos durante a noite, né, da madrugada, porque agora você pode esperar, perfundir o fígado e fazer esse transplante de outro dia, e de forma indireta diminui o custo também do transplante. Tudo que é feito durante a noite, pelo menos nos Estados Unidos, requer que pessoas venham durante a noite, banco de sangue, enfermagem, tudo isso tem um custo para o sistema. Durante o dia é quase sempre mais barato. Aqui a Transmedics, né, a máquina hipotérmica. Então vocês podem ver, normalmente é uma caixa, né, onde você coloca essa máquina, por exemplo, ela tem um oxigenador e o fígado é mantido numa temperatura mais baixa, ou ela é perfundido com sangue. Outra situação muito interessante, que eu acho que talvez economicamente seja melhor, uma coisa que a gente procura fazer aqui, eu acho que seria até mais interessante para países como o Brasil, por exemplo, que é o que a gente chama de perfusão normotérmica regional. E o que é isso? É você transformar o seu doador nesta máquina. Então, é esse doador, no momento em que ele tem a parada cardíaca, ele está morto, ao invés de retirar-se esses órgãos e fazer essa perfusão em diferentes máquinas, você põe este doador em ECMO. Então, você reativa a circulação do doador, passa por uma máquina de circulação extracorpórea, normotérmica, e você pode até fazer intervenções. Você oclui a aorta. Alguns países exigem que você faça a oclusão das carótidas, apesar do doador já estar morto em parada cardíaca. Algumas legislações pedem para que você clampeie as carótidas. Mas você pode manter essa circulação com todos os órgãos sendo perfundidos. E aí, imagine, em vez de ter uma bomba para o pulmão, uma bomba para o coração, uma bomba para os rios, uma bomba para o fígado, você transformou este doador numa bomba. E pode tratá-lo e depois fazer a retirada de órgãos pelas equipes, né? Normalmente, a gente tem feito isso já de maneira regular. Ficamos até, às vezes, 4 a 6 horas com esse doador fazendo essa circulação normotérmica e tratando os órgãos antes de utilizá-los. Aqui só para mostrar, né, a membrana, né, o oxigenador. Então, é muito parecido com uma bomba de cirurgia cardíaca, e a gente acaba, então, fazendo o fluxo. O Dr. Machuca, que deu aula hoje de manhã, é o nosso chefe da ECMO, e a equipe acaba indo com essa máquina, que é uma máquina portátil, e aqui uma membrana de oxigenação dessa custa em torno de $2 a $3 mil. Então, se você somar o custo de todas essas máquinas normotérmicas, você está reduzindo aí um custo de 150, $200 mil para $5 mil, né? Então, obviamente que existe uma interferência política muito grande, até por parte das empresas que fazem a máquina, para dificultar, muitas vezes, a utilização da perfusão normotérmica regional, né? Então, obviamente, como qualquer lugar do mundo, sempre existe um lobby atrás das tecnologias utilizadas. E aqui os nossos resultados, né? Então, a gente vem a cada vez mais utilizando os doadores de coração parado. A sobrevida é muito boa, em torno de 90%, e essa sobrevida se mantém estável. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que nossos MELDs abaixo de 15, que é onde você deve realmente utilizar esses doadores de coração parado, ou até MELD de 18, 17, a sobrevida é 100%. Então, por mais que eles tenham esses riscos de colangiopatia ou de morte, a gente consegue, então, ter uma sobrevida muito boa nos MELDs baixos, porque a fisiologia do receptor permite que a gente use. Então, existe aquela troca de que o transplante não deve ser um milagre final, né? Ele deve ser usado no momento certo. Então, esse doente previne-se de um MELD baixo. Na maioria das vezes, o MELD baixo ele vai evoluir para se tornar um MELD alto. Você só não sabe quando isso vai acontecer. Então, você acaba, é o mesmo conceito do transplante intervivos de rim, né? Você tira esse doente, que deve ser até, às vezes é feito até pré-diálise, né? Então, ao invés de colocar esse sujeito numa diálise 3 vezes por semana, cana, você já faz o transplante antes dele ir para a diálise. Então, esse conceito é muito parecido aqui no DCD de MELD baixo. Ele tem um custo muito menor também para o sistema de saúde,
porque ele evita que esse paciente precise de todas estas terapias. Nos pacientes com hepatocarcinoma, normalmente eles têm um MELD biológico baixo, né? Todos sabem que eles ganham pontos, a nossa sobrevida também é de 100%. E aqui eu vou falar, só para terminar, de uma coisa muito interessante, um conceito que eu pensei alguns anos atrás e acabei encontrando algumas informações e acabei encontrando alguns países que fazem isso. Sempre pensei por que não utilizar esse sangue do doador, né? Quando você vai para um doador e faz aquele flush, infunde aquela solução, 4 a 5 litros de sangue daquele doador vão para o lixo, né? Então, em países que precisam da doação ou que a doação é difícil, por que não criar-se um sistema onde você pode não só usar aquele sangue para o potencial transplante, mas se houver, de repente, uma sobra daquelas bolsas de sangue, você guarda para o trauma ou guarda para necessidades de outras cirurgias. Na verdade, é um órgão, né? Um órgão líquido, que você poderia também ter uma legislação e estar utilizando o sangue. Então, isso já foi, tem vários trabalhos, né? Alguns trabalhos em animais. O país que mais tem feito isso é a Austrália, até pela Nova Zelândia, Austrália, pela dificuldade de doação sanguínea. E é muito interessante, se utiliza uma máquina parecida com o Cell Saver. Então, quando você vai fazer essa retirada dos órgãos, ao invés de simplesmente cortar a cava e o doente ia sanguinar, você insere uma cânula, coleta todo esse sangue, que é processado através do Cell Saver, como a gente faz em cirurgias, e aí você pode realmente estocar não só plaqueta, como você pode ter células brancas, você pode ter plasma. Então, é uma coisa que eu vejo assim como uma vantagem de se desenvolver e não vejo obstáculos, né? Se você já está utilizando os órgãos desse doente, por que não utilizar o sangue? Então, eu acho que o primeiro projeto piloto que a gente gostaria de fazer aqui é realmente transformar isso numa prática, né? Obviamente que você tem que ter legislação para que isso ocorra, mas já existem vários trabalhos, aqui vocês podem ver, diferença nenhuma entre a utilização dos PRBCs, células vermelhas ou plasma ou plaquetas. Pelo contrário, existe uma necessidade, pelo menos nos transplantes, se usa menos sangue, porque esse sangue não está estocado, né? A gente sabe que o sangue estocado, às vezes a meia-vida dele, principalmente dos fatores de coagulação, ela não é tão efetiva como o sangue mais recente. Então, fica essa ideia aqui para nós, né, para a academia. Acho que seria uma coisa fantástica para ocorrer em um país como o Brasil. Se você imaginar, são milhares de potenciais doadores, né? Se você pudesse, realmente, muitos desses doentes não requerem transfusão. A gente hoje faz transplante de fígado com 1 ou 2 unidades de sangue, às vezes sem nenhuma utilidade de se utilizar o sangue. Então, esse sangue poderia ser distribuído aí para hospitais de trauma, hospitais públicos, ou para ajudar até em procedimentos cirúrgicos eletivos, né? Então, ficam essas duas ideias: a utilização dos doadores em parada cardíaca, que deve ser feita de maneira com regulamentação, e para que se use, não se diminua os doadores de morte cerebral, e aqui nos Estados Unidos isso foi extremamente efetivo, e talvez essa ideia aí da gente não desperdiçar o sangue dos nossos valiosos doadores. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui na academia falando. Obrigado, Rodrigo Viana, estimado amigo, bom amigo da academia. Lembrar que o Dr. Rodrigo Viana é nosso correspondente internacional e o Dr. Rodrigo Viana participa ativamente das nossas atividades, como é a função do correspondente. Muito obrigado, Rodrigo, por mais essa intervenção. Convido agora o nosso organizador, estimado acadêmico Silvano Raia, que vai nos falar de um projeto que a menina dos olhos dele há muitos anos e está em pleno andamento, em pleno desenvolvimento, que é o projeto Xenotransplante. Acadêmico Silvano Raia, com a palavra. Antes de falar sobre xenotransplante, eu quero comentar, e eu espero que o Rodrigo esteja me ouvindo, ele mostrou uma certa hesitação
em aproveitar o fígado de um doador de 70 e poucos anos. E eu me lembrei de uma referência que eu recebi há pouco, um artigo, muito interessante. Eles identificaram em fígado os doadores mais idosos, que tinham doado para receptores mais jovens. E conseguiram demonstrar que um número importante de fígados viveu 120, 130 anos. Portanto, os nossos órgãos foram, pelo menos o fígado, pode sobreviver esse período. Então, está em questionamento, justamente questionado, o fato de recusar doadores idosos simplesmente para a sua idade. Eu tenho, infelizmente, um problema que o meu avião sai. Eu tenho que sair daqui às 8 horas, senão é o último avião. Eu vou ler depressa, porque eu acredito que as informações cabem no fim de um simpósio sobre transplantes. Pretendendo atualizá-lo sobre xenotransplante, relatando a etapa já atingida no Brasil, iniciarei apresentando o estado atual da questão. Perdão. O estado atual da questão, esse barulho vai... Presidente, a nossa amizade. E a seguir, o projeto que nós estamos desenvolvendo. Inicialmente, o estado atual da questão e o nosso projeto. Nesses últimos meses, foram divulgadas novas informações sobre xenotransplante e, em parte, conflitantes com tudo que se conhecia até então. A história do transplante de órgãos acompanha do progresso geométrico que caracteriza a história da cirurgia. Eu já citei, de ano 2000 a 2022, pouco mais de 20 anos, foram realizados 2 milhões de transplantes de órgãos, que equivale a uma contribuição marcante. Agora, por falta de órgãos, em todos os centros, centenas de milhares de candidatos inscritos morrem antes de serem transplantados. Presidente, teremos que abatê-lo aqui. Então, eu estou ouvindo. Nos Estados Unidos, em 2021, cerca de 105 mil pacientes estavam inscritos e faleceram durante a espera. Vejam bem, no Brasil, em 2022, segundo a BTO, cerca de 32 mil pacientes estavam inscritos, aguardando por um transplante. E por falta de órgãos, apenas pouco mais de 7 mil foram transplantados. Faleceram 7 pacientes por dia no Brasil. Frente a esse cenário, vários métodos foram propostos para obter órgãos adicionais. O melhor resultado tem sido oferecido pelo xenotransplante, que pretende transplantar órgãos de animais em humanos. E entre os animais, por várias razões, os suínos mostraram-se como os doadores mais importantes. Nos últimos 40 anos, sobressaíram-se contribuições de Joseph Tector, inicialmente em Indiana, depois em Alabama e agora em Miami com o Rodrigo Viana. Ele conseguiu estabelecer, o que eu vou comentar, o triplo nocaute genes no tórax. E ele patenteou essa peça. Ao mesmo tempo, e quem sabe um pouco mais tarde, Church, da Universidade de Harvard, desenvolveu e defende uma teoria que são necessárias 10 modificações para obter um doador. Já adianto que o transplante de coração clínico usou um doador com 10 modificações.
A engenharia genética dos suínos doadores pode incluir bloqueio de genes, denominado blocal, ou o acréscimo de genes humanos, denominado knock-in. O triplo knockout TKO consiste no bloqueio dos 3 genes responsáveis pela produção de açúcares imunogênicos, causa da reação e rejeição hiperaguda. O knock-in acrescenta genes humanos relacionados à resposta inflamatória e à cascata de coagulação sanguínea. Esses 2 processos, inflamação e alteração da coagulação, para trombose ou para ausência de coagulação, caracterizam a rejeição aguda ou da hiperaguda. Finalmente, pode-se empregar apenas o nocaute do gene alfa. Estas são as novidades deste ano, meses. O chamado suíno alfa-gal safe. Muito mais simples de escolher, muito mais garantido de ser tido em gerações tidas, e está realmente abrindo uma questão internacional. Se deve-se continuar trabalhando com 10, 3 ou uma modificação. Em abril deste ano, vários autores, entre os mais experientes do tema, se reuniram para discutir os aspectos gerais e publicaram suas conclusões na revista Nature Biotechnology, numa revisão ampla. E eu vou resumir que é o estado atual da questão até 6 meses atrás. Aceita-se, óbvio, que nós sabemos mais sobre rejeição hiperaguda do que sobre rejeição crônica. A rejeição ao xenotransplante, entretanto, é menor do que se esperava. No xenotransplante, ocorre uma grande liberação de histaminas, tromboxane, citocinas pró-inflamatórias, particularmente fatores de necrose tumoral, interleucina 6 e interleucina 8, causando uma resposta que não se observa no allotransplante. Pena que o Jorge esteja aí para comentar isso. Jorge, mudou de opinião? Tá aí, tá aí. Saúde. Nada com o teu amigo. Os xenotransplantes clínicos devem se iniciar pelos de coração e de rim. O de coração, devido à grande epidemiologia de suas afecções, e o de rim, devido à possibilidade, num caso de insucesso, de retirar o órgão que funciona, devolver o paciente à hemodiálise e que aguardará um allotransplante com uma prioridade que ele não tinha antes. Isso o SPT concordou e conseguimos que isso fosse feito por 10%. Então, nós vamos iniciar de rim essa razão. Para os xenotransplantes de fígado e pulmão, prevêem-se maiores dificuldades em decorrência de uma possível trombocitopenia, se for o caso, decorrente da maior quantidade de células Kupffer e endoteliais. Em primatas não humanos, os órgãos xenotransplantados crescem em um ritmo igual ao doador e, os senhores sabem, os suínos comerciais crescem até 200, 220. Isso passa a ser um problema no coração. Que o coração transplantado de um suíno, 80 quilos, para um receptor, ele cresce até o volume correspondente ao doador, que chega a 220 quilos. E no caso do coração, devido ao gradeado costal inextensível, ele cria uma síndrome de concrécio córtex. E o coração não preenche e ele não tem ideia. Como é que se pode
controlar esse crescimento. Pelo nocaute no doador dos genes específicos do crescimento. Existe, entretanto, uma opinião bastante, eu diria, unânime, que deve-se evitar o knock-in de genes humanos no doador. Quando o órgão for transplantado no receptor, a descendência desse receptor pode receber esses genes e perpetuar. Então, existe uma tendência para evitar e só usar o nocaute. Mas nós vimos que o nocaute não é suficiente para impedir o crescimento. Existe outra alternativa. Administrar substâncias no receptor que inibam a divisão celular. Também tem efeitos colaterais muito importantes. E a solução que nós defendemos, acho que todos têm consenso, é usar raças de suínos que não cresçam até em 70, 80 anos. Aonde existem esses animais? Numa ilha da Nova Zelândia chamada Auckland. E é interessante eu contar aos senhores um fato histórico anedótico. Em 1800 e qualquer coisa, o Império Britânico de Informação deu a um senhor chamado James Cook uma caravela muito grande para que ele mapeasse áreas desconhecidas para que depois o Império as conquistasse. E ele partiu e teve o consenso de levar muitos suínos vivos na caravela para que, durante a viagem, ele os abatesse e alimentasse. Ele chegou até quase ao Polo Sul e não se sabe por quê. Nesta ilha de Auckland, vários animais fugiram. E, desde então, eles se reproduzem. Os Quilerosapiens viram que a espécie humana que foi para uma ilha com pouca alimentação evoluiu uma raça humana de baixa altura. E nessa ilha, os alimentos para suínos é reduzido. Então, os descendentes que tinham uma informação genética para adquirir um peso maior não sobreviveram. Sobreviveram aqueles que tinham uma informação genética para crescimento menor. E eles perdoaram e fizeram uma raça chamada Cunicu, que hoje é aproveitada para esse crescimento. O problema é que eles têm a patente de valor muito alto. Existe uma tendência, Jorge Calil, de que para os xenotransplantes devemos usar esquemas imunossupressores menos agressivos e mais focados. Depois você vai nos explicar isso. Visando uma imunossupressão local mais do que sistêmica. De uma maneira geral, nesse artigo do Nature Biotechnology, os autores concordam, que aliás é uma opinião hoje difusa, que o xenotransplante os experimentos em primatas não humanos já forneceram as informações possíveis. Agora é momento de se realizar próprios experimentos indescerebrados. E o estudo em descerebrados, até recentemente, até 6 meses, tinha duração de 40, 50 horas. É o tempo que se mantém descerebrado depois de realizar. Quando, e eu vou dizer daqui a pouco, o grupo de Montgomery publicou, é interessante, tem 2 grupos competindo, um de uma senhora chamada Porridge, em Alabama, e o Montgomery, em Nova York. E essa disputa se faz pelas publicações. E todos os senhores sabem que o JAMA, a Nature, tem um período para receber e publicar. E, meses atrás,
saiu no JAMA o resultado da PORRED com uma experiência e, por coincidência ou não, no mesmo dia, um jornal da New York University, não interno, onde eu trabalho, publicou o resultado de um transplante de um descerebrado mantido vivo por 2 meses, com a autorização da família, com apoio cardiovascular. Então, a informação desses 2 grupos tendem a criar algumas dúvidas, como eu vou mostrar. Em 2023, foram realizados 2 xenotransplantes de rim suíno em humanos cerebrados, um pelo grupo PORRED, como eu disse, e o outro pelo grupo PORRED. No caso de Alabama, PORRED, publicado no JAMA, o suíno doador tinha 10 modificações genéticas, estilo Church, e o receptor assistido por suporte cardiopulmonar foi observado por 7 dias. 7 dias. A nefrectomia bilateral no receptor cerebral permitiu observar que o enxerto produzia um volume normal de urina e foi capaz de manter uma função renal normal, como demonstrado pela elevação progressiva do clearance de creatinina, que evoluiu de 0 para 7.200 ml por minuto, e pela consequente diminuição e redução dos níveis de creatinina, que de 3,9 foram para 1,9 e depois para 1. Isso está em gráfico publicado já. No caso de Nova York, como eu disse, foi notificado no jornal e não tem gráfico. Só tem texto. E ele informa que eles obtiveram resultados que levantam 2 dúvidas principais. A necessidade de modificações mais complexas genéticas, uma vez que ele usou um só, como eu disse, bloqueio, nocaute do alfa-gal safe. E outra coisa que eu também vou comentar, ele transplantou juntamente com o rim o timo do doador. Retirou o timo, introduziu o timo na cápsula grossa perirenal e transplantou o rim com o timo. E obteve um resultado brilhante. Ele conseguiu durante 2 meses uma função nova. Ele não publica valores demográficos ainda. Isso faz 2, 3 semanas. Ele, entretanto, informa que as biópsias semanais evidenciaram a ausência de sinais de rejeição hiperática. Ele controlou a rejeição. Analisando todos esses dados recentes em conjunto, torna-se aparente que no último ano, principalmente por 6 meses, levantam-se dúvidas sobre a necessidade de modificar geneticamente os doadores, além de uma modificação UDI3. Mas dentro dessa certa angústia, para nós que estamos fazendo essa modificação no momento, mostrar, existe uma atmosfera na literatura e nos congressos, como o de Toronto recente, de que o xenotransplante é uma realidade e que nos próximos 2, 3 anos ele será progressivamente mais alto. No que diz respeito ao xenotransplante no Brasil, desde 2018, juntamente com uma equipe multidisciplinar da USP, estamos desenvolvendo um projeto para a sistematização do xenotransplante. O desenvolvimento de um projeto desse tipo exige várias instalações próprias. A engenharia genética e a produção dos embriões estão sendo realizadas no laboratório específico do genoma de estudo da professora Mariana Zatz, no campus da USP. A transferência e o desenvolvimento dos embriões em matrizes silvestres
são realizados numa granja situada no município de Tanquinho, na qual os suínos geneticamente modificados são desenvolvidos em condições SPF. O parto dos suínos geneticamente modificados será realizado por extração em bloco do útero, que será transferido para uma sala contígua para o ambiente NB2. E, vejam bem, o útero será aberto numa mesa com 6 ou 8 enfermeiras. Isso já está sistematizado. E cada uma receberá um recém-nascido que será aspirado, tratado, tudo em funções de NB2 e transferido cada um para uma incubadeira. É um bom momento para agradecer ao professor Mário Morales, que, através do MCTI, nos deu um apoio fundamental para a população do Estado. Para a aplicação clínica, a partir de 2025, os partos são realizados na PIC Facility, que está começando a se construir agora e que obteve recursos muito importantes do governo do Estado de São Paulo. No que diz respeito à engenharia genética, concordando com as opiniões até recentes, realizamos as experiências pré-clínicas e os xenotransplantes de humanoides celebrados usando o triplo nocaute. E essa decisão deve ocorrer nesses próximos dias, nessas próximas semanas. É possível que nós, como vou mostrar quais experiências usando, usemos só o nocaute alfa. Mas é um momento de observação. A seguir, depois de feita essa alteração genética, por microaspiração, aspirou-se o núcleo de oócitos obtidos em ovários, em abatedouros comerciais, que é difícil, injetando-se todo o núcleo da célula endotelial ou do fibroblasto modificado, obtendo embriões na fase zigoto de duas células. Isso nós já temos. De 120 a 150 desses zigotos modificados foram maturados in vitro e, a seguir, transferidos por laparotomia através da trompa para o útero, trompa de Falópio, para evitar contaminação vaginal. A gestação foi confirmada por ultrassonografia. Levamos um aparelho de ultrassom que está lá, nesse ambiente adequado. E após 3 meses, 3 semanas e 3 dias, nascerão os primeiros filhotes. Devo dizer que, quando da ovelha Dolly, foram necessárias centenas ou milhares de tentativas para conseguir transferir o zigoto para a matriz. Nós já tivemos sucesso com embriões não modificados e estamos esperando por esses dias a confirmação dos embriões modificados que foram produzidos. Mas é possível, provável, que até o fim do ano nós tenhamos os primeiros leitões triple knockout. O que fazer com eles? E quem sabe até aqui. A gestação foi confirmada por ultrassonografia, etc. Agora, desses animais geneticamente modificados, inicialmente serão extraídos rim, coração, retalhos de pele para as experiências pré-clínicas. O que consiste isso? Nós decidimos que não podemos, no Brasil, realizar, na quantidade necessária, experiências em primatas não humanos. Muito difícil. Existe um centro, acho que Pará, não sei, mas é inexequível. E a literatura informa que o que os PNH podiam informar, já informaram. Então, nós tivemos uma ideia de um Instituto do Coração, que tem uma oficina muito competente para produzir circuitos de fusão, e tem um
doutor Caneu, que se dedica só à perfusão cardíaca, que essa também, que mantém contato com um grupo, acho que é de um estado americano, acho que é em Utah, não sei. Eles mantêm durante uma semana o coração humano batendo em perfusão homóloga com o sangue humano. Então, nós podemos estender as nossas perfusões por um período de 70, 80, 90 horas. Se após esse período os órgãos transformados geneticamente no nosso laboratório, perfundidos com sangue humano, depois da perfusão, ao exame histopatológico de biópsia, não mostrar sinais de rejeição e terapia, e o perfusar dosagem daquela substância que eu citei há pouco, características bioquímicas da rejeição e terapia, não se elevarem, nós estaremos eticamente autorizados a começar a trabalhar em descerebrados. Então, nós, com o apoio da FAPESP, um aditivo importante, com a colaboração do Instituto do Coração, do professor José Iris, do Jorge Calil e do professor Rubens, estamos trabalhando em coração, rim, pele e córnea. A córnea do Instituto da Visão e os outros do Instituto do Coração. Essas perfusões se fazem às quintas-feiras, há umas 3 ou 4 semanas. O que diz respeito à pele, o grupo da cirurgia plástica idealizou um modelo que eu quero comentar com os senhores. Existe uma cirurgia que eu não conhecia, chamada dermolipectomia estética pós-cirurgia bariátrica. Os pacientes, principalmente as pacientes, submetidas a cirurgias bariátricas, emagrecem 60, 70 quilos e criam um avental de pele e procuram o Hospital das Clínicas, tem fila de meses, para uma cirurgia estética reparadora que consiste na retirada desse avental, que é desprezado, e plástico se refaz. Com a autorização dos pacientes, esses retalhos, e acho que eles muito bonito, eles dissecam o retalho, o pedículo do retalho até a ilíaca, e eles levam esse pedículo para a máquina. Na fase seguinte, eles vão transplantar isso na parede abdominal de suíno. Notem, pela primeira vez esse modelo inédito, inverte-se o doador e o receptor para estudar se, de fato, aquele receptor está preparado imunologicamente para receber o retalho e vice-versa. Concluindo, no American International Congress, realizado em San Diego, meses atrás, na realidade em junho, acordou-se que o xenotransplante já é uma realidade e que poderá beneficiar a centenas de milhares de candidatos à espera. Os recentes resultados do professor Montgomery reforçam essa impressão otimista, confirmando que estamos mais uma vez às vésperas de uma nova era dos transplantes. Imaginem o que será dispor quantum satis de órgãos para transplante. Obviamente, o critério de aplicação será modificado, beneficiando mais pacientes que hoje são insuficientes para permanecer em diálise ou se manter uma certa insuficiência cardíaca.
Além disso, entre outros, a meu ver, o projeto Xenotransplante demonstra que no Brasil é possível realizar pesquisas de ponta também em clínica e ciência, não só em ciência. A dificuldade não é reunir equipes capazes de realizar, mas obter recursos para pagar os pesquisadores salários compatíveis com a concorrência. Nesse sentido, todos devemos apoiar, e eu peço no Congresso Nacional, o trâmite do projeto de lei aprovado em maio desse ano pela Comissão de Assuntos Econômicos da Câmara, e que autoriza destinar até 6% do imposto de renda de pessoa física, não de empresa, a um projeto de pesquisa e não pagar a receita. Isso seria grande. Para concluir, eu gostaria de citar o artigo do nosso Frade Camargo, O País Onde Eu Sonho Viver, publicado em maio deste ano. Ele valoriza a educação e a cultura para conduzir o nosso país a um nível de desenvolvimento proporcional à qualidade dos seus intelectuais, à sua comunidade acadêmica, às suas dimensões continentais e aos seus imensos dotes naturais. Muito obrigado, acadêmico Silvano Raia, por apresentar seu projeto de pesquisa tão importante e por nos atualizar sobre o xenotransplante no Brasil e no mundo. Eu abro agora a palavra à bancada acadêmica. Calil, gostaria que você falasse. Calil já foi, ele tem um voo agora meia hora antes do seu. Acadêmico Marcelo Moraes com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores acadêmicos, senhora acadêmica. Professor Silvano, parabéns pela coordenação desse simpósio extraordinário. Hoje a gente teve uma aula de transplante e eu acho, professor, que nós deveríamos replicar esse simpósio em uma audiência no Congresso Nacional. Perdão? Uma audiência dentro do Senado Federal. Replicar esse simpósio. Porque os senadores e os deputados não têm essa noção da importância desse debate, da importância dos projetos de leis que são colocados, e que a gente pode colocar, por exemplo, o projeto 776 do senador Chico Alencar, a gente conseguiu tramitar e ele pode ser também uma alternativa para recursos para a ciência. Mas eu digo, outro aspecto em relação ao transplante que chamou a atenção o artigo do acadêmico Medina, de que a doação obrigada, nós já tivemos experiência no Brasil, que é a doação que torna todas as pessoas doadores no Brasil. A gente teve essa experiência. E segundo o acadêmico Medina, isso não foi uma boa experiência, porque criou-se na comunidade brasileira que nós temos nossas ações morais, vamos dizer assim, nossos preceitos morais, e de que nós desconfiamos o que vai acontecer. O brasileiro se comportou dessa forma. E tem um projeto de lei da deputada Laura Carneiro, que é o 10733 de 2019, que torna obrigatório todo brasileiro, após sua morte, como doador. Isso é um erro, segundo
o acadêmico Medina. E nós temos que trabalhar, e ele já está para ser votado no plenário, e a gente precisa trabalhar agora no Senado, porque ele vai ser votado e provavelmente vai passar, tem que trabalhar no Senado para que conscientizar os senadores de que isso não é um bom caminho para o transplante no Brasil. Eu não sabia. Quem é que tomou a iniciativa? Não entendi, professor. Quem tomou a iniciativa desse projeto? Esse é um projeto de lei da Câmara dos Deputados, da deputada Laura Carneiro, que tem como número 10.733, de 2018, que está em urgência urgentíssima no plenário da Câmara dos Deputados para ser votado. E saindo da Câmara dos Deputados, vai para o Senado. Nós temos a chance de, no Senado, conscientizar os senadores em audiências públicas para que isso não aconteça e as razões técnicas para que isso não aconteça. Então, nós temos que trabalhar nisso. Parabéns, professor, pelo seu trabalho e, principalmente, pelo simpósio organizado e o seu trabalho com o xenotransplante. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Marcelo Moraes. Acadêmico Camargo, com a palavra. Marcelo, a experiência com a doação presumida, que ocorreu no fim do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, foi um desastre. Foi promulgada em janeiro e suspensa em junho, porque nunca se transplantou tão pouco. Porque a questão é cultural. Transferir para um país como o Brasil, onde com frequência se noticia cirurgias prodigiosas do Dr. Fritz. Uma lei que funciona na Áustria, onde se faz necrópsia sem autorização da família há 200 anos, é impossível. A ideia era ótima, o propósito brilhante, a execução um fracasso, porque ignora o nível cultural da população que se sentiu perseguida. O que querem é retirar órgãos de pobres para transplantar em ricos. Nunca se transplantou tão pouco. E as equipes de transplante, prudentemente, não aceitaram a ideia de que a doação presumida significava está em morte encefálica, retira os órgãos. Imagina, com essa lei, uma mãe pobre vai na imprensa e diz que retiraram os órgãos dos meus filhos contra a minha vontade. Bom, todo mundo tinha essa noção. Nenhum transplante foi realizado baseado na doação presumida. E foi uma retração tremenda. Nós chegamos a ficar 3 meses sem ter um doador de pulmão. Foi um horror. A questão é cultural. E quando é cultural, não adianta querer impor de cima para baixo, que não funciona. Tem um efeito nocivo, de repelência à ideia, que é essencialmente muito boa. Obrigado, acadêmico Camargo. Acadêmico Marcelo Barcins, para falar. Senhor presidente Francisco Sampaio, senhores membros da mesa, colegas acadêmicos, colega acadêmica, senhores convidados, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a palestra do professor Silvano Raia, dizendo que eu fiquei absolutamente impressionado com enfim, com a liderança que ele tem no desenvolvimento de um projeto. Ele e a doutora Maiana Zasso, acho que dividem essa responsabilidade, de um projeto que já é uma realidade, como dito aqui, e que pode resolver o problema da falta eventualmente, de doadores de órgãos. Mas é um projeto que exige uma competência multidisciplinar extremamente abrangente, né? Quer dizer, desde a criação de linhagens de porcos de uma certa linhagem e cujos órgãos tenham o tamanho correspondente ao de órgãos humanos e que facilitaria o exercício do transplante, o uso deles no transplante,
também exige uma competência muito grande em genética, genética molecular, biologia molecular, por exemplo, fazer knockouts de genes específicos e depois sequenciar aquela estrutura para verificar se os knockouts foram exatamente aqueles que se desejava fazer knock-ins de outros genes, né, para mimetizar a genética do homem e, com isso, ludibriar, digamos assim, o sistema imune do receptor, para que ele perceba aquele órgão como de origem humana e não desencadeie uma reação de rejeição do órgão. Enfim, é uma competência multidisciplinar, como disse, e, sem dúvida, um grupo da Universidade de São Paulo é o grupo adequado, entre outros também poderiam, enfim, enfrentar essas dificuldades e tentar criar toda essa competência, mas certamente na estrutura da Universidade de São Paulo, com aquela lista de especialistas que foi mostrado aqui, enfim, a estrutura que tem, ou uma das que tem a competência de levar a bom êxito um programa desse tipo. Então, parabéns, professor Silvano, parabéns a toda a sua equipe, parabéns também por ter organizado esse simpósio e por ter apresentado um assunto de tal relevância e de tal complexidade de uma forma que foi compreensível para todos. Fico muito satisfeito e feliz de ter participado hoje aqui dessa sessão. Muito obrigado. Eu me permito fazer um comentário sobre seus comentários. Quando o meu PhD, eu fiz em Londres, 3 anos. E eu aprendi em Londres. Ela criou a Liver Unit Royal Free Hospital. E eu voltei para o Brasil convencido que aquela liderança magistra disse que eu fui educado passado. Hoje, eu aprendi lá, eu exerço, inclusive, a liderança emergencial. E devido à minha idade na faculdade de ciências, a maioria, e eles aceitam a minha condução numa direção única. Mas eles são absolutamente autônomos. Imagine se eu vou dizer para a como é que ela vai fazer o trabalho? Como é que eu vou dizer para o Jorge se ele vai fazer esse esquema, ou aquele? O Fábio já tem, que é nosso fraco, se ele vai fazer o transplante tópico ou heterotópico. Então, faz o que tem. Agora, nós coordenamos o estado da idade e, porque, de fato, queria transmitir isso aos colegas. O progresso da medicina evoluiu para um cenário em que a liderança emergencial é fundamental, porque associam-se. O progresso depende da associação de especialidades jamais imaginado. Como é que eu iria pensar em procurar uma geneticista para fazer um projeto? Aconteceu. E ela diz o mesmo. Onde eu procurar pensar minha associação? Fazer um projeto. Vamos ver como está. Obrigado, Silvano. Acadêmico Silvano Raia. Acadêmico Silvano Raia tem um voo agora, nós estamos com um carro aí esperando para levá-lo, não quero que ele se estresse no aeroporto. Então, eu agradeço muito, meu amigo Silvano Raia, agradeço muito Camargo, agradeço muito todos os palestrantes, todos os nossos confrades que estiveram assistindo, nossos visitantes da Associação Policial.